Então você vê que além da limpeza energética, de tudo que aconteceu naquela vida com ele, que ele trouxe no campo energético dele, que fica aqui no campo, ele também entendeu que é a consciência que a egrégora traz para as pessoas. A gente, Fael, tem gente que fala, mas eu preciso saber da vida passada? Não, não precisa. Mas se a egrégora acha que você, aquele pedacinho daquela vida, vai fazer a diferença no seu tratamento, a egrégora traz. Se a egrégora acha que você não precisa ouvir aquela história, a egrégora vai te dar alguns recados. E os recados da entidade é assim, né? É curto e grosso, puxa a orelha, coisas assim. Então, depende muito do que a pessoa pode ouvir. Não são todas as pessoas que saem muitas histórias. Depende muito. A maioria sai. Mas a egrégora que decide isso, até pela psique da pessoa, ela tem que estar preparada para ouvir algumas coisas, né? Então... Isso que você tocou esse ponto aí, eu vejo como uma balança equilibradora. Às vezes a pessoa entra e não é falado nada, só foi limpa, tal, e beleza. Só que também isso pode ajudar, a pessoa se sente mais leve. Mas também pode cair, às vezes, eu acho que no momento da pessoa, tá, tô mais leve, beleza, não sabe nem por que tava daquele jeito, né? Então, eu acho que quando a espiritualidade aí fala, não, vamos falar por que tá acontecendo isso, para ver se abre a consciência, não é nem um aspecto de curiosidade. Não. É um aspecto de instrução, né? Total, instrução. Então, quando eu comecei, lá atrás, eu sabia que eu tinha que trabalhar com cura, enfim. Eu falava assim pro meu mentor, que chama-se Mentor. Mentor. Descobri no dia que eu fui fazer o curso com o Arlindo. O Arlindo? E aí, o que ele falava para mim? Tá bom, você tem que trabalhar com cura. Eu falei, tá bom, mas eu sou chata. Eu não quero só ajustar o campo energético, limpar, né? Que na verdade não sou eu que faço, eu repito toda hora isso, porque as pessoas às vezes acham que sou eu, não sou. Eu quero dar consciência também. Porque o que adianta a pessoa estar lá, ai, me curei, tá super bem, tá super bacana, e por que aconteceu isso comigo? Por quê? Eu acho que as pessoas têm o direito de saber algumas coisas e até para acelerar no tratamento. Porque uma coisa é você tá no escuro, fala, poxa, eu tô com esse tique nervoso, do nada, eu não passei nervoso, o que tá acontecendo comigo? Outra coisa é falar, olha, naquela vida, você mandava matar as pessoas enforcadas. Entendeu? Aí fez toda a diferença, né? Então, eu sempre pedi para o meu mentor, por favor, eu quero fazer algo que eu consiga dar consciência para as pessoas. Isso era, além, claro, o principal é a limpeza do campo energético, mas a consciência muda. Mas sabe quando muda a pessoa, assim, muda o chip da pessoa? Você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então a pessoa, ela, às vezes é instantâneo, perdão, amor incondicional por conta disso. Né? Você começa a olhar a vida de outro jeito, você começa a se olhar de outro jeito, você começa a olhar oportunidades novas, você começa a olhar as pessoas que convivem com você de outro jeito, você começa a ver que a vida não é só material. Você muda mesmo. Isso que é importante. Isso que eu mais gosto nos tratamentos, é ver a mudança da pessoa. E o ponto da drenagem energética, né, que no caso aí até no lance do tique, né, você vê que a pessoa vai se drenando, porque lógico, se aquilo incomoda a ela, cada vez que acontece, ela vai se afundando cada vez mais, porque não busca uma solução. Eu não sei se trata, ou às vezes algum médico pode dar algum ansiolítico, alguma coisa para ver se dá uma sutilizada, né? Mas muitas vezes não tem a explicação por que é isso. É fator emocional, ou então é algum impacto emocional, às vezes é falado, né? Que a pessoa tem um tique nervoso porque passou por um burnout, alguma coisa do tipo, né? E é importante também que alguém que está ouvindo ouça esse outro lado da moeda. Exato. Porque o inexplicável cai aqui. Exatamente. Que muita gente, às vezes não é nem naquele que acredita. Tem gente que tem medo. Fala, eu não vou mexer com o espírito, mas não é. Nós somos o espírito. Se você olhar lá no espelho, você vai se ver. Você é um espírito. Nós estamos com um avatar aqui. Então não tem que ter medo, tem que ter conhecimento, né? Então, toda vez que você fala, não, eu já tentei toda a parte aqui da terra, terrena, com médico, com psicólogo, psiquiatra, não deu certo, vamos fazer uma terapia. Vai lá, mas escolhe uma pessoa bacana para fazer uma terapia, que a pessoa te acompanhe, né? Que dê um aval.
porque também fazer uma terapia por fazer e não conhecer nada da pessoa e não conhecer nada que a pessoa faz, tá errado também, porque às vezes não dá certo. E aí, quando você faz uma terapia bacana, você entende o que está acontecendo no seu campo energético, você entende que aquilo lá que você está passando, você já passou em outra vida, e aquilo foi apenas um resgate e tá tudo bem, isso muda tudo. Isso que eu tô vendo muito nos meus atendimentos, tá? Isso muda tudo. Então, eu falo de novo, gente, tenha conhecimento, o mundo espiritual existe, né? Claro que cada um tem que ter sua própria experiência para ter certeza daquilo, e é legal ter experiência. Mas muita gente fala assim, eu nunca vi nada. Mas eu tive um sonho lúcido. Mas eu já saí do corpo. Então já é uma experiência, né? Então, quando você sai do corpo e vê o seu corpo lá na cama, e você está consciente, você vai falar, poxa, que estranho, mas existe o outro lado, né? Como que você vai sair do corpo e vai te ver lá? Então, às vezes são coisas pequenas que a pessoa nem se toca, que ela já teve uma experiência. E né? antes da gente entrar em coisas mais complexas, são ramificações que a gente vai captando aí, que eu sei que tem complexidades também dentro do trabalho que você faz, que precisa aí até pisar em ovos, né? Sim. Mas o lance do divórcio energético, eu vejo que as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem fazer, ao mesmo tempo têm receio, e às vezes acham que se fizerem, tudo pode estar acabado de vez, né? Então, assim, um casal que está casado e bem, tá tranquilo. Agora, um casal que separou, sabe aquela separação? Não deu muito certo, mas ainda rola um sentimento entre as pessoas, tal. E às vezes a pessoa fica com receio. Eu não vou fazer o divórcio energético, porque senão eu não vou ter mais chance nesse relacionamento. E eu já ouvi dizer que existem muitas possibilidades. Você pode me dizer um pouco se relações boas podem fazer o divórcio energético e relações que existe a esperança de voltar e às vezes o receio de fazer podem fazer também. E o que pode acontecer de bom, né? E de transformador. Tá. Então, muita gente acha que o divórcio energético é quando a gente vai separar, né? Eu não quero mais viver com essa mulher, eu não quero mais viver com esse homem, então eu quero fazer o divórcio energético. A pessoa fala assim, pelo amor de Deus, eu quero fazer o divórcio energético. Mas o divórcio energético, o intuito do divórcio é limpar o campo das duas pessoas e que as pessoas, com o campo limpo, olhem uma para a outra com amor. Então, se a pessoa está no mesmo local ainda e a mulher quer se separar do homem ou vice-versa, se a gente faz esse divórcio energético, pode ser que eles voltem e muito bem. Por quê? Aquele pacto, aquele contrato, aquela coisa que eles fizeram em outra vida vai estar limpo. Então, eles vão se olhar com amor de verdade e não porque eles fizeram algo em outra vida que traz aqui é como se fosse um cadeado, né? Como se fosse um elo que eles têm. Então, eles vão se olhar de outro jeito. Às vezes, a pessoa fala, realmente, eu não quero mais nada com essa pessoa, porque eu quero que ele seja feliz, né? E o homem também, eu quero que ela seja feliz com outra pessoa. E às vezes não. Às vezes reatam tudo isso e eles começam a ser muito felizes por conta do divórcio energético. Então, o divórcio energético não quer dizer que você nunca mais vai ver a pessoa vai sumir da sua vida. Não, muito pelo contrário. Equalizar a energia dos dois para ver se aquilo lá, se eles querem ficar juntos ou não, vai ser bom para os dois. Você vai dar uma resolução, né, em alguma situação. Então, também quer dizer que, às vezes, a pessoa também pode estar nesse pensamento do tipo, não quero mais nada com ele, não quero mais nada com ela, quero que seja feliz, aí faz o divórcio energético e acaba voltando. Acaba voltando, com certeza. Porque o campo limpo dos dois, eles vão viver o amor de verdade, não aquele amor que estava com pactos e contratos de outras vidas. Muito bem. Você que está aí, presta atenção nisso aí. Às vezes tem um receio, às vezes tem um apego, né? Às vezes tem ali um negócio que não tá legal. Procura melhorar isso, né? Procura tá entrando em contato com os materiais. Assiste aqui, vai ter mais coisas sobre isso, viu? Pegando esse gancho aí do apego, a gente vê hoje que é divulgado que, por um lado, pode ser legal para algumas coisas e, por outro lado, pode ser desequilibrador. O lance do minimalismo, né? Tudo é minimalismo hoje.
Mas que tipo de consequências energéticas também pode acarretar a um minimalismo excessivo na vida de uma pessoa? Nunca pode ser excessivo. Não pode ser 880. Né? O que é o minimalismo espiritual? É você estar conectado com a fonte e você começar a entender que a vida não é só material. Claro, né? Não tô falando para você ir pegar tudo, largar tudo, doar e morar no meio do mato. Não é isso, né? O minimalismo espiritual não é isso. Quer dizer o quê? O que você está pensando a maioria do tempo do seu dia? Você está pensando na parte material ou está pensando na parte espiritual? Né? É você estar bem com você, é você se reconectar com a fonte, né? Então, não dá para ser muito radical com isso, porque você está aqui nessa vida, na terceira dimensão, para viver. Isso aqui é um presente, você tem que viver o que é a vida, né? O que as coisas, o que Deus deixou você viver aqui, e você pode ter uma casa boa, uma família feliz, tudo isso. Mas também do outro lado, que você está falando de espiritualidade, às vezes a pessoa esquece desse lado. E isso que a gente tem que puxar. Então, o minimalismo, ele espiritual, tem que ter, é claro, a balança aí entre a vida real aqui e a vida espiritual. Então, não pode ser 8 ou 80. Você tem que viver aqui sua vida, é claro, saudável, tem que decidir o que é melhor para você, não dá para ser, é claro, né? A gente fala, eu quero ter tudo, eu quero ter a casa daquele jeito, eu quero ter um monte de roupa, eu quero ter. Então, gente, menos, né? A gente tem que viver lá bem, você tem que estar bem com você, mas não precisa esbanjar assim. Tem que estar bem. E também, principalmente espiritualmente, é você focar seus pensamentos em conexão com o todo, com o superior, é fazer uma meditação, é entender que a lei do universo é a causa e efeito, então tudo que você pensa, tudo que você faz também reverbera contra você. Então é você estar lá numa balança onde você consegue equilibrar tudo e ser feliz. Dá para ser? Dá para ser. Né? Se você começa a entender o quanto é importante você ter essa conexão com a sua centelha divina ou com o todo, e começa a mudar as coisas na tua vida por conta da tua energia, você às vezes vai pender um pouco mais para o lado espiritual do que para o lado material. Tem que ter os dois? Tem que ter os dois. Mas as pessoas esquecem do espiritual, porque eles estão vivendo aqui agora, né? E depois? E quando você vai para outra dimensão? O que você aprendeu? O que você ensinou, né? Então eu falo para a pessoa, tem que ter tem que ter um meio termo em tudo que a gente faz, caminho do meio, né? Caminho do meio. E também não adianta a pessoa ser tão minimalista a ponto de ela já tá criando outro voto de pobreza, sei lá, Total. de forma inconsciente, né? Total. A gente tá falando sobre isso. Escassez, pobreza. O ser minimalista não é, que eu te falei, não é morar no meio do mato, largar tudo, falar, eu vou só viver, né, de planta e meditação. Não é isso, gente. Não é. É você ter equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Resumindo.